Boa noite, turma. Nós vamos então iniciar essa aula. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos, de alguma forma, começar um assunto novo. Nós fizemos os exercícios até esse momento, mostrei para vocês como que era a conformação plástica, e nós precisamos entrar num outro assunto. Eu vou dividir minha tela com vocês, deixa eu ver como é que eu faço isso. Deixar o áudio, compartilhar a sua tela. Tela inteira. Compartilhamento de tela iniciado. Eu só quero um toque se vocês veem o que eu vou abrir agora aqui. Tá vendo? Estão vendo essa tela aí? Dá um toque aí. Liga o microfone. Tá. Mecânica geral, vetores. Perfeito, obrigado. Muito obrigado mesmo. Então, o nosso assunto dentro da mecânica geral, a gente vai começar a falar um pouco a respeito de... esse assunto, começa a parte de física, Mas a gente, para começar, eu não sei como é que vocês já tiveram física já? Física 1, Física 2, já tiveram Física 1 e 2? Terceiro semestre, cada física... Física 1. Física 1. Então, essa primeira parte, Física 1 vocês tiveram o semestre passado, é isso, ou o primeiro semestre? Primeiro semestre. Primeiro semestre, vocês estão no terceiro, né? Isso. Então nós vamos fazer o seguinte, até 8h30, que é o primeiro bloco aí da nossa aula, nós vamos fazer uma revisão usando esses slides que eu tenho aqui. Depois desses slides eu vou colocar na sala virtual e vou colocar também lá para a Karen distribuir para vocês aí, beleza? Beleza. Bom, então vamos lá. É uma revisão a início para não entrar de sola, entendeu? Que se a gente entrar de sola já dá uma assustada legal, né, meu? Já assusta um pouco, né, meu? É verdade. Então, aqui o que nós vamos tratar um pouco, é a respeito de vetores, posição e força. Então, todo mundo sabe a definição de vetores, tá? Você tem a definição mais simplória do mundo, que é um vetor é uma entidade matemática. Mas o vetor é muito mais que isso. Na verdade, o vetor é um feixe direcionado que está no espaço, por exemplo. Então, quando você fala de um vetor apontando numa direção, você não está falando de só um vetor. São diversos vetores apontando na mesma direção, no mesmo sentido, por exemplo. Então, você tem uma coordenada que identifica esse vetor. Então, aqui, nós vamos puxar aqui, então, começando com grandeza escalar, A grandeza escalar, você conhece bem, são aquelas grandezas que ficam completas com um valor e com a unidade. Então, você tem um valor e uma unidade. Então, por exemplo, quando eu falo de massa, temperatura, volume, essas grandezas você já conhece. Como é que eu identifico uma massa? A massa, por exemplo, de 1 quilo que está aqui no centro, ilustrando, ela é um corpo, que tem essa massa, 1 quilo. Se você falar somente não fica muito bem explicado, mas quando você coloca a unidade, já fica um pouco melhor, fica bem completa a definição. Uma grandeza vetorial, por sua vez, ela é aquela que a medida fica completa dependendo de algumas coisas. Por exemplo, ela depende de um valor, que seria a sua intensidade, a unidade, a sua direção e o seu sentido. Então você pode ter uma grandeza vetorial, que é, por exemplo, 4 kg força, 4 km, 10 km, 20 km por hora. Mas você tem que dizer em que direção isso está indo. Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Em que ângulo está indo? Está indo num ângulo de 30 graus.
ou está indo na direção sudoeste, está indo na direção noroeste. Então você tem uma rosa dos ventos aí associada como ideia para a gente poder mencionar a direção e o sentido, né? Se está para um lado ou se está para o outro lado, né? E aí ele dá exemplos também, né? Velocidade, aceleração, a força, todas essas grandezas elas são vetoriais, portanto elas carecem de uma intensidade ou valor, de uma direção e de um sentido. A representação gráfica é essa seta verde aqui, ó. Geralmente não há uma necessidade, mas geralmente você estabelece uma unidade. Então, por exemplo, a distância entre cada tracinho é 1. Então, se essa força tem 4, ela vai ter uma distância de 4 tracinhos. Na verdade, serão no total 5 tracinhos, porque o que conta é o espaço, né? E uma linha de ação, que é o ângulo. Então, você tem um ângulo, por exemplo, de 30 graus na direção na direita, vamos dizer que está indo para a direita, né? A 30 graus. E a intensidade dessa força é 4 quilogramas força. Então, na representação gráfica, esses 4 vai depender do que você estabelecer como unidade aqui, mas vamos dizer que essa distância seria 1, um vetor de 5 teriam 5 distâncias dessa daqui, associadas. A direção é dada por um ângulo ou um eixo fixo, um ângulo referenciado a um eixo fixo, e o sentido a ponta da seta. Beleza? Bom, como é que se processa operações vetoriais? Operação vetorial, quando eu quero somar vetores, eu tenho que observar se esses vetores estão na mesma direção ou se eles estão em direções opostas. Normalmente você, quando vai fazer a soma ou subtração, você faz um link, né, dessa ponta de seta com o final aqui, né, que o final não tem nenhum tipo de marcação, né. Algumas pessoas gostam de colocar a marcação com um tracinho ou uma bolinha, mas não é aplicável a vetor, né. Então você junta o final aqui, que seria a seta, né, com o início aqui, que não tem nada. Como somar vetores? Então você tem esse vetor, tem o vetor A tem um módulo igual a 3, e o vetor B tem um módulo igual a 2, tem o valor 2 e o A tem o valor 3. Qual que é a resultante? A resultante é a soma do 3 com 2. Então a resultante, que é esse vetor azul maior, pode falar. A resultante vai ser a soma. Ele colocou a princípio dentro de 2 barras, porque ele está usando módulo, então o módulo é sempre positivo. E aí ele colocou entre 2 barras. Ok, agora vamos lá. E se você estiver fazendo uma resultante onde você tem o vetor A subtraindo o vetor B? Então, na realidade, é como se você tivesse a seta associada ao início aqui e o vetor B tivesse em outra direção. Então, o que sobra é esse S aqui, ó. A resultante S, então, seria seria 1, porque você teria o A, que é 3, menos 2, daria 1. Deixa eu ver se tem alguém procurando aqui a gente. Deixa eu ver. Não tem nada a ver, não tem nada. Ah, beleza. Bom, como é que multiplica? Como é que eu multiplico um vetor? Nós temos 2 situações de multiplicação de vetores. A primeira situação é quando você pega um escalar, um número qualquer, e multiplica um vetor. Então, a resultante qual é? Então, você tem aqui, ó, eu tenho que a resultante R é igual a 2 vezes, esse é o escalar, 2 vezes o vetor A. Então, isso aqui é como se eu somasse A mais A. Então, vamos supor que essa é a dimensão do A, e essa é a dimensão do A, eu somei
deu a resultante R. Supondo que o A fosse 3, 2 vezes 3, 6. Ou se eu somar 3 mais 3, 6. É isso que ele está dizendo. A resultante, então, seria 6. Como é que eu divido? É o mesmo processo. Se eu dividir um vetor, aqui eu dividi um vetor por multiplicar o vetor por escalar, e aqui é dividir o vetor por escalar. Então, a divisão é a mesma coisa. Você tem o A e você tem sendo dividido por 2. Se ele é 3 dividido por 2, o resultante é 1,5. Até aqui, mole, mole, né? Bem mole, né? Não tem muito o que dizer, né? Bom, aí ele começa algo um pouco mais, às vezes um pouco mais complicado. Como que eu somaria vetores ou subtrairia, né? Como é que eu subtraio, como é que eu somo vetores que têm direções diferentes? Vetores com direções diferentes. Bom, então a princípio, o que nós falamos para vocês? Nós falamos que você tem esse vetor nessa direção e você tem esse vetor nessa direção. Então você associou o vetor D aqui, o início a gente vai convencionar que seja esse que não tem seta e esse que não tem nada. Então o final aqui na seta está ligado ao início do vetor D, foi trazido com o mesmo ângulo, e aí você coloca uma outra seta, um outro vetor, ligando esse início ao final do vetor D. Então, representativamente, você tem que T seria a resultante do vetor, a soma dos vetores C e D. Tá, mas qual que é essa soma, né? Como que é isso, né? Muito bem. Ele vai usar uma coisa que a gente chama de lei dos cossenos aqui, ó. Lei do seno e lei dos cossenos. A gente já vai falar a respeito disso daqui a pouco. Antes disso, como é que fica se eu tiver que subtrair? De C eu tiver que tirar D. Então ele coloca aqui assim, ó. U, que é o resultante nesse caso, é igual a C menos D. Então aqui está uma representação gráfica aqui, ó. Uma representação gráfica de C menos D. Então, você vê que ele jogou imaginariamente, né, imaginando uma situação, ele jogou o D para o outro lado. Ou seja, como se a seta tivesse conservou o ângulo aqui, só que a seta como se fosse para esse lado. Então, é como se eu virasse isso 180 graus. Pluguei ele aqui no C e o resultado é esse U azul aqui. Tá, e ele dá uma dica aqui embaixo. Ele dá uma dica aqui embaixo que vai ser usado a lei dos cossenos e a lei dos senos para você resolver, porque normalmente você vai ter uma configuração final triangular com um ângulo qualquer. Então, como é que eu resolvo o lado de um triângulo com um ângulo qualquer? Ou eu uso a lei dos cossenos ou eu uso a lei dos senos. Ou a trigonometria lá do Pitágoras, né? Também tem essa possibilidade, né? Bom, como que funciona então a lei dos senos? A lei dos senos, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não fiz. Deixa eu pegar essa mesa digitalizadora, colocar aqui do meu lado. Cadê o fio dela? Deixa eu pegar aqui. Só um segundo, turma. Deixa eu pegar uma mesa digitalizadora aqui e vai facilitar eu escrever nessas telas aí para melhorar para vocês. Beleza. Então aqui, turma, ele está fazendo o seguinte, ó. Ele tem uma configuração aqui, ó. Uma configuração aqui.
E nessa configuração você tem a soma de C com D. Esse cara com esse cara aqui. Soma de C com D. Como que é a lei dos cossenos para eu encontrar essa medida aqui, que é a T, esse vetor aí? Ok? Como é que funciona isso? Deixa eu fazer uma coisa aqui que está me atrapalhando isso aqui. Bom, isso aí é o seguinte. Você tem que a lei dos senos é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem aqui, eu vou repetir porque tá fora, né? Então você tem aqui, ó, isso aqui que está fora, ó. Essa barrinha verde estaria aqui no C. E essas linhas aqui em cima. Então você tem algo mais ou menos assim, né? Ó, que o T, que é o vetor que eu quero encontrar, por isso ele colocou a setinha, é igual a raiz de C, o valor dele, quadrado, mais D quadrado, menos 2C, que é o vetor, vezes D, vezes o cosseno de T, que vai ser um ângulo aqui, né? Então, se você pegar esse ângulo aqui, ó, então para você mais ou menos memorizar isso, você vê que ele pegou esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele é oposto ao T, né, ó. O ângulo aqui, ó, tá de frente para T. Esse ângulo aqui tá de frente para o T, ok? Então, ele pegou CD, somou o quadrado deles, menos 2CD cosseno de T, que é esse ângulo aqui que está de frente. Se eu quisesse pegar esse cara aqui, para calcular esse cara aqui, faz de conta que esse cara aqui fosse a incógnita, como é que a gente faria? A gente faria o seguinte, aqui, ó, você tem D, vetor, né, raiz de, eu quero D, o ângulo faz de conta que esse ângulo aqui, faz de conta que esse ângulo aqui seja um delta. Então você tem o ângulo delta aqui, né, ó. Então você teria o C quadrado mais T quadrado, vetorzinho, né? Menos 2 que multiplica C, T, e multiplica cosseno de delta, que é o D aqui, ó. Tá de frente, o D tá de frente pro delta aqui, ó. Mais ou menos é esse o raciocínio da coisa, entendeu? Muito bem. Muito bem. Bom, aí ele dá um exemplo aqui embaixo, né? Aqui embaixo ele dá um exemplo. Vamos supor que esse ângulo aqui T fosse de 120 graus. E os valores de C fosse 3 e o valor de D fosse 2. Então você tem que T é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 2, vezes o cosseno de 120 graus. Então você tem, o primeiro é 9, 4, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, menos 12 vezes meio. Então você tem menos 6 aqui.
Só que aqui você tem negativo com negativo, vai dar positivo. Então aqui você tem, aqui, vê que escorreu aqui, né? Então você tem aqui, vamos repetir isso aqui. Raiz de 13 mais 6. 13 mais 6, a raiz de 16 é 4. Então ele fez o cálculo da 4,4, a resultante disso. Ok? Beleza? Grande questão aqui, ele te dá um exercício aí, tá? Então, quando for fazer esse aí, por exemplo, você vai fazer um vetor aqui, né? Vamos chamar esse vetor de R. Okay? Esse vetorzinho aqui, vamos chamar ele de R, que é resultante. Então, ele quer resultante A mais B. Como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, ó. R é igual a raiz de 200, que é o A, ao quadrado, mais 100 ao quadrado, menos 2 vezes 100, 2 vezes 200, vezes 100. Tanto faz a ordem que eu ia pôr aqui, eu quis enfeitar aqui e agora não está aparecendo uma telinha. Vezes cosseno de 85 graus. Bom, aí você tem, né? A raiz não, R é igual a raiz aqui, são 4 zeros. São 4 zeros. Menos. Menos. 2 vezes 200 dá 400. 400 vezes 100. Menos 40 vezes cosseno. Deixa eu já pegar aqui. Cosseno de 85. Então você tem só um segundo. Vou pegar a calculadora aqui. O cosseno cosseno de 85. 0,08. 0,08 cosseno de 85. Então você tem aqui 50.000 menos isso aqui vezes 40.000 igual. Vamos de novo aqui. Cosseno de 85. Isso, beleza. Vezes 40.000. Menos 3.486,23. Então, isso tudo aqui dentro da raiz, né? Lógico, né? Bom, então, menos 50 menos 50 igual. Vamos inverter esse valor aqui.
Então vai dar 46.513,77. 46.513. Esqueci de colocar a raiz. Vamos lá. Raiz de 46.513,77. Vai dar no final R igual a 215,67. Beleza? Tranquilinho aí, turma? Tranquilo pra caramba. Mole, mole, né, meu? Beleza. Aí, ó. Tá a resposta aqui, tá? Ó. Fizemos aqui, 215,67, a resposta tá aqui. Beleza? Muito bem. Aí nós temos vetores em um plano e a conotação cartesiana. Isso aqui, para o tecnólogo e para o engenheiro, é o mais importante dentro desse tema que nós desenvolvemos aqui. Então, o que acontece? O que acontece aqui é o seguinte: um vetor ele pode ser representado no plano cartesiano. Então, você vai dividir ele no plano x, y. Então, se eu tenho um vetor, que é esse vetor verdinho aqui, ó, esse verdinho aqui. Eu tenho um vetor e eu sei que ele forma um ângulo, logicamente, com o plano de referência x. Então, a primeira coisa a saber é a seguinte: eu tenho um plano de referência na horizontal aí perfeita, né? O horizontal que é o piso. Digamos que o piso não seja inclinado, seria assim quase como se fosse a superfície do mar, né? Uma coisa bem na horizontal, a 0 grau, ali a minha referência x, e a 90 graus eu tenho uma referência y. É o plano, forma o plano cartesiano, um plano perfeito aí. E o vetor está aqui dentro, ele pode estar nesse quadrante, como ele pode estar nesse, ou nesse aqui de baixo, ou nesse. Ele pegou o exemplo desse vetor V, verdinho, com ângulo alfa, dentro do primeiro quadrante aqui. Bom, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que eu posso desmembrar, eu posso... como é que eu posso dizer? Eu posso projetar esse vetor no plano x e no plano y. É como se eu tivesse aqui em cima, uma luz. Tivesse uma luz aqui. Aí quando eu batesse a luz nesse negócio todo, ele projeta aqui no piso esse vetor azul. Aí eu trago a minha luz aqui, ó. Isso aqui ficou meio esquisito, né, velho? Meio esquisito. Então faz de conta que eu tenho uma luz aqui projetando agora aqui de frente. Ele vai projetar uma espécie de sombra disso na parede aqui, que é o meu plano Y, e eu vou chamar esse vetor V aqui de VY. Aqui no piso eu vou chamar ele de VX. Então houve uma coisa que a gente chama de decomposição. Eu fiz a decomposição, né? Desmembrei o vetor V em duas partes. Uma parte que está solidária a uma parede vertical, que é o Y, e uma que está solidária aí ao piso, que é horizontal, que é o X. Então você tem uma porção de V em Y e uma porção de V em X. Isso é que a gente chama de decomposição. Como é que a gente obtém isso? Geralmente,
você tem o vetor V, quando ele é projetado em X, ele está normalmente associado a cosseno. E o VY normalmente está associado a seno. Depende um pouco de que lado que você pega, mas sempre vai ser dessa maneira, né? Porque você vai ter, por exemplo, do jeito que está aí, você tem um cosseno positivo e um seno positivo. Se o vetor tivesse desse lado aqui, aqui seria um cosseno negativo. Mas tudo bem, vamos deixar isso para depois. Então você tem aqui, ó, que o cosseno de alfa vezes o V me dá a projeção dele aqui em x, que é chamado de Vx. Ou seja, o vetor Vx é igual ao vetor V vezes o cosseno de alfa. O Vy é igual ao vetor V vezes o seno de alfa. E aí você decompôs essas duas partes aí. Aqui embaixo, ele está dizendo o seguinte, eu vou reproduzir aqui do lado porque ficou tudo apagado ali, né? Ficou tudo fora de posição. Ele está dizendo o seguinte, que o V, vamos colocar assim, ó, que V quadrado, ele é igual a Vx quadrado mais VY, isso aqui não tem, VY ao quadrado. Então, não, V quadrado é igual a Vx quadrado mais VY quadrado. Por quê? Porque formaria um triângulo retângulo aqui, né? Ó. Esse V seria a mesma coisa que eu passar uma linha aqui para cá, ó. Dessa ponta para essa ponta. E aí no final, o V, você tira a raiz de Vx. Opa, de novo, gente. Vy. V quadrado Y, Vy quadrado. Beleza? Então essa é a explicação, né? Bom, o exercício. Calcule as projeções de x e de y. Turma, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem um tempinho aí para vocês tentarem fazer? Porque a resposta está no próximo slide. Como também eu gosto mais de fazer agora aqui. Eu nem vi o slide. O que vocês querem fazer? Vamos fazer, vai. Vamos fazer. Então você tem aqui, ó. Melhor fazer, professor. É tudo novo para nós aí. Melhor fazer, depois a gente pode tentar. Beleza, então eu vou fazer, ó. Ó, aqui, ó, você tem uma projeção dessa ponta aqui, ó, se projetou para cá. E dessa ponta aqui, ó, você projetou para cá. Então, se eu tivesse uma luz aqui, ou se eu tivesse uma luz aqui, eu estaria projetando e aqui você teria um vetor, aqui você teria um vetor e aqui você teria o outro vetor. Beleza? Tranquilinho? Bom, então, como que é? Vamos chamar esse cara aqui de VY. Vamos chamar esse vetor aqui de A. Então, aqui não seria V, seria o A. Eu tenho como voltar aqui, mas eu não estou vendo o menuzinho, entendeu? Esse é o problema, porque tem uma maneira de voltar aqui. Deixa eu voltar. Tem uma forma de eu pegar aqui. Borrachinha. Não tá ajudando, entendeu? Vamos continuar aqui.
Então você sabe que aqui, na realidade, não é V, aqui é A. E aqui embaixo teria AX. Chamei esse vetor de A, aqui eu teria o AY, aqui eu teria o AX. Agora, quem que é o AX? O AX é igual ao A vezes o cosseno de 50 graus. E o AY? O AY seria o A vezes o seno de 50 graus. Ora, o A você sabe quem é, o A é 200 kN. Então, você só precisa fazer o seguinte. Nesse caso aqui. Então, o AX vai ser igual a 200 vezes cosseno de 50. Calculadora aqui. Cosseno de 50 graus é igual. Vou pegar só três valores. Então é igual a 0,643. E o AY é igual a 200 que multiplica seno de 50, que é igual a 0,766. Então você tem que nesse exercício o AX é igual, o AY é igual. Fazendo a conta então, vezes 200. Então aqui no Y vai dar 153,2. KN, né? Porque a unidade está em KN aqui, né? E no X, você tem 200 vezes 0,643. Aqui vai dar 128. KNN maiúsculo, né, meu? Professor, Beleza? Tá? professor, o X é sempre cosseno e o Y é sempre o seno? Isso, Ah, isso, beleza. É só para relembrar, né? Essa parte é trigonometria, né? isso, é trigonometria, trigonometria. Não, não, é só para relembrar. O X é o cosseno, né? X é cosseno. Beleza. E o Porque Y é seno. quando você tem normalmente o círculo trigonométrico, normalmente, né? Você tem o círculo trigonométrico que é algo mais ou menos assim, ó. Só para relembrar. Então, quando você projeta um ângulo aqui, saindo lógico da origem, esse ponto aqui, se você projetar em cima desse cara, vai dar essa sombra aqui, ó. Se você projetar em cima desse cara, vai dar essa sombra. E no círculo trigonométrico, justamente isso aqui é cosseno e justamente isso aqui é seno. Beleza? Ele Beleza, acompanha perfeito. para esses dois, para esse tipo de vetor aí, ele acompanha o círculo trigonométrico, que é bem simples aí nesse sentido, né? Beleza? Beleza, Bom, professor. Beleza. vamos lá, vamos no segundo aqui. O segundo aqui. hum, O segundo aqui,
você vê que ele está projetado a 120 graus desse ângulo Y aqui, né? Ó, 120 graus, mas ele não explicou tão bem. Tá? Olha o que está acontecendo aqui, gente. Deixa eu ver o que é isso. Tá aparecendo a legenda aqui à medida que eu falo. Vocês estão vendo aí? Não, estamos À vendo medida sim. que eu falo, ele tá fazendo a legenda. Não, legal, é legal para se tiver, sei lá. É legal, bacana isso aqui, gostei. Se tiver algum surdo, né, professor? Dá pra ver. É, dá para ver. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, aqui eu tô com uma pequena dúvida dentro do nosso exercício, se ele tá te dando coordenada. Ele não fez aqui o exercício, tá? Então, se ele está te dando coordenada em Z, eu vou entender que esse é um círculo e ele só girou aqui. Então, você tem que jogar mais 90 graus aqui para ele partir do X aqui, ó. Então, você tem 120 com mais 90. Então, esse ângulo aqui, no total, na realidade, seria 210 partindo daqui, ó. Partindo desse ponto aqui, ele seria 210 aqui, ó. 210 graus. Partindo daqui, né, ó. Partindo desse ponto aqui. Ok? Eu não vou entender que ele me deu uma coordenada espacial com Z, né? Porque ele não está tratando de coordenada espacial nesse momento, né? Ele está tratando de coordenada cartesiana simples aí, né? Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui, né? A gente vai fazer da mesma maneira. A gente vai fazer assim, ó. Vamos chamar esse vetor aqui. Vamos chamar esse vetor de B. Vamos imaginar que esse vetor ele está aqui, ó. Imaginar que esse vetor ele está aqui. Depois a gente dá um jeito nele. E a gente projeta ele aqui, ó. A gente projeta ele aqui, ó. Então ele vai ter uma projeção aqui, só que aqui para o lado de baixo, né, ó. Então, se você analisar bem o que eu estou dizendo, na realidade é aqui embaixo, ó. Eu tenho um y negativo aqui e um x negativo aqui. A projeção dele está aqui, ó. Ok? É a mesma coisa que eu projetar para lá. Então, eu vou dizer que esse ângulo aqui, ó, é 210. Então, eu tenho aqui em x um bx e aqui em y um by. Está projetado aqui para baixo. Aí eu fiz errado. Aqui é o bx, na verdade, e aqui seria na vertical o by. Então, você tem que o bx vai ser igual ao b vezes cosseno de 210 graus. Por que 210? 120 mais 90, que eu parto sempre aqui do zero. Senão você se perde. Ele não tem como fazer um relativo, ele vai fazer um total ali, né? E o by? O by vai ser igual a b, que multiplica seno de 210. Seno de 210 graus. Então você tem que o bx é igual a b, que é 100k, e multiplica cosseno de 120, vai dar um número negativo. Cosseno de 120 graus dá menos meio. E o by é igual a 100 vezes seno de 120 graus. Vai dar. 120 não, desculpa.
o seno de 210 graus. Seno de 210 graus é menos meio também. Então, o BX é igual ao BY, que é igual a 50kN. Beleza, turma? Tranquilo aí ou não? Tá meio assustador o negócio. O professor, seno de 210 dá ponto 5 negativo? Quer ver, ó? Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. Seno de 210 graus menos meio, igualzinho ao cosseno de 210 graus. Quer ver, ó? Vamos de novo. Cosseno de 210. Ah, tá. O cosseno é que é diferente, turma. É, isso aí. O cosseno é diferente. O cosseno é diferente. Então, como eu não consigo apagar, eu vou dizer que aqui, ó, é 0,866. Então, eu não consigo apagar. Era para pegar a borrachinha e apagar isso aqui, né? Então, a gente apaga isso aqui. Então, vem aqui, ó. Bx é igual, eu acho que eu coloquei 120 lá, então. É igual a B que multiplica cosseno de 210. Então, você tem 100 que multiplica 0,866. Então, Bx é igual a 86,6. Então, a gente apaga que esse Bx é igual a By. Negativo, né, senhor? É? Tá negativo, né? Negativo. Tanto esse como esse. Na verdade, o negativo aqui só indica que a direção é para baixo ali, entendeu? O negativo só indica a direção, que é para baixo. Tá tranquilo. Beleza? Por Beleza. isso que ele estava insistindo, por isso que ele estava insistindo em colocar aquelas barras no BX, por exemplo, eu coloco uma barra BX, ou seja, o valor desse vetor aqui em ângulo, todos eles têm uma seta em cima, tá? É 86,6. O que vai diferenciar é que esse 86 tá nessa direção aqui, né? Quando você mostra o vetor, você mostra que ele tá nessa direção aqui, ó. Entendeu? Oxi. Tá nessa direção aí. Entendeu? Se ele tivesse para cima, seria 86 também, mas você estaria mostrando o vetor apontado para cima, né? Se estivesse apontando para cima, ó. Mesma direção que esse, só que no sentido oposto, né, a ele, né? Tá no primeiro quadrante, enquanto esse aqui tá no terceiro quadrante. Beleza? Então, professor, esse BX e BY é até onde vai o ponto? Por exemplo, você achou o BX, é menos 86,6. É onde ele vai parar o ponto lá no X? Onde ele vai dar a sombra? O que é? Não, aqui você tem o plano cartesiano. O seu vetor tá aqui, ó. Sim. Certo? Aham. Esse que nós chamamos de B. Então ele vai fazer uma projeção aqui, ó. Então ele projetou aqui, ó. Esse vetor aqui, ó, é o BY. Tecnicamente, o tamanho desse vetor é o tamanho dessa projeção. E aqui estaria o X, ó. Aqui estaria o X, ó. Então você está com ele aqui, ó. Certo? O tamanho desses vetores depende do tamanho desse cara aqui, né? De onde ele bateu aqui, né? Ó. Então você projetou ele para lá e projetou ele para lá e projetou ele para cá, né? Ó. Você
projetou ele para lá e projetou ele para cá, né? Para cá, para baixo e para cá. Então as direções estão mostrando que são negativos por causa das direções. As direções são negativas porque está indo o contrário. O y soma, o x soma para esse lado e o y soma quando você está subindo. Aqui o vetor está apontado para baixo e aqui o vetor está apontado para a esquerda. Mas não é onde ele para, o tamanho dele é onde ele para também, né? Porque o tamanho dele depende do tamanho disso aqui, ó. Como se eu projetasse uma régua, eu inclino uma régua na parede e bate uma luz lá. O tamanho da régua projetada na parede vai ser o tamanho da régua, só que no plano da parede. Se eu projetar uma régua de 50 centímetros no piso, a régua vai ter 50 centímetros. Só que no piso ela reduz um pouco. Por quê? Porque é o plano do piso. Beleza? Beleza. Entendeu? Eu entendi. Eu entendi que era assim, o BY e o BX aí, por exemplo, nesse caso, era onde parava. Mas assim, eu entendi o que você quis dizer. Ali, assim, da segunda forma que você explicou, dá para entender que é o sentido só, né? É o sentido. Bom, Mas, vamos para frente. mas beleza, dá para entender. Vamos para frente. Significa o KN, professor? Hã? KN. Kilonewton? O que tem? Kilonewton. Ah, beleza. Kilonewton. A letra N aqui, maiúscula, porque é o nome de uma pessoa, né? Newton. Sim, sim. Tanto que eu coloquei aqui, eu coloquei pequeno, né, meu? Num outro aí que eu tinha feito. Bom, vamos lá. Indo para frente, então. Sistema cartesiano e vetores ortonormais. Então você tem a projeção desse V, ó. Aqui saiu um pouquinho fora, né? Mas a ideia é essa, ó. Projeção desse V, ele chamou de VY e chamou de VX. Só que agora ele está associando, porque é o seguinte, quando você tem uma projeção ortogonal, você tem esses vetores aqui, eu vou chamar a princípio de vetor primário, né, esses primeiros aqui. A direção y é a direção da projeção do vetor j aqui, ó. Esse j é o normal, esse i é o normal. Então sempre o i está associado a x e o j está associado a y. Então são os vetores normais, as direções desses vetores. Bom, então quando ele joga isso no plano cartesiano, ele está querendo dizer o seguinte, ó, o vetor v é igual ao vetor x i mais o vetor y j. Então aqui ele está te dando o valor do vetor, né? Por isso que ele está associando o vetor. Ele está te dando o vetor na direção i, vetor na direção j. Então está fazendo uma soma de vetores ali. O x e o y são as direções mais usadas assim na matemática, né? Um plano cartesiano. E o i e o j são usados mais na geometria, né? Na álgebra linear, né? Na álgebra linear, você aprende a trabalhar com esse i e com o j, mais do que com x e com y, se bem que são as mesmas coisas, entendeu? São as mesmas coisas. Bom, somando vetores em um plano. Olha como é que ele está fazendo, ó. Então você sabe que a resultante R é igual a esse vetor U mais o vetor V. Mas podemos usar o recurso, né? O vetor U, ele desmembrou aqui, ó. Ele decompôs o vetor U. O vetor V, ele também decompôs, ó. Então, você tem que forçar um pouco aí a entender o seguinte. Ele está somando dois vetores. Uma maneira de achar a resultante é você usar a lei dos cossenos, que nós já fizemos lá atrás. E outra maneira de você fazer essa conta é você fazer a decomposição do vetor. No caso aqui, como nós temos dois,
É fazer a decomposição em xy do vetor u e a decomposição em xy do vetor v. E aí você soma quem é vy com uy e soma vx com quem é ux. Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, ele está aqui, a resultante, ela é u mais v, vetores, né? Só que o u, ele é uxi mais uyj, que eu estou somando com v, que é vxi mais vyj. Então, colocando entre parênteses, você tem que o ux mais o vx nessa direção aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, i mais o y mais vy em j. Então, você tem que a resultante de x são os vetores. A resultante em x vai ser a soma dos vetores na direção x. E a resultante em y vai ser a soma dos vetores na direção y. Então você pega os dois vetores em y, pega os dois vetores em x e soma. E aí você tem o resultado em x e em y. Aí eu quero achar o r. Como é que eu faço? Ora, se x e y são coordenadas retas, são coordenadas retilíneas, para você achar o r é só você levar r ao quadrado igual a essa soma aí de x, né, na direção x ao quadrado, mais a soma em y ao quadrado e tira a raiz para achar o r. Vamos ver se ele fez isso. Olha só, tá aqui, ó. Então ele tem que o ry, a resultante em y é isso, a resultante em x é isso. O vx mais o ux, o y mais vy. Vai dar uma resultante y, o x mais o x dá uma resultante x. No final, se eu quero achar r, o que eu faço? Eu pego as resultantes ao quadrado e tiro, eu somo as resultantes ao quadrado, resultante x e resultante y, e tiro a raiz quadrada delas. Beleza? É uma trigonometria, é um Pitágoras que você fez aí. Então vamos ver se ele deu um exercício e vamos fazer, porque fazendo o exercício eu acho que é mais fácil. Ele não deu o exercício, mas nós vamos inventar um aqui, ó. Vamos inventar um exercício aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Aqui, ó. Ele tem um exercício aqui, ó. Ele tem um exercício aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Beleza? Vamos pegar esse aqui, ó. Muito bem. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, aqui, ó, nós vamos chamar esse de A. Vamos chamar esse aqui de B. E vamos chamar esse aqui de baixo de C. Ok? Então, vamos fazer ele aqui nesse cantinho aqui, ó. Ele está dizendo que o A tem 15 graus. E ele tem o valor de 150. Ora, mas esse A, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Eu não vou pegar o ângulo de 15 graus, eu vou pegar o ângulo total aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, que interessa, ó. Que é a referência x0 grau aqui, ó. Fica mais fácil, no meu ponto de vista, de fazer o cálculo. Então, eu chamei esse vetor de A. Esse que é projetado aqui, ó, é o nosso AX. E esse projetado na parede aqui, ó, vertical, é o nosso AY. Beleza?
Então tem esse vetorzinho aqui, ó. Então vamos lá. O AX é igual ao A vezes o cosseno. Aqui eu tenho 15 graus, mas esse ângulo todo é 180. 180 menos 15 dá 165 graus. 165 mais 15 dá 180. O AY, que é a parede, vai ser igual a A, que multiplica seno de 165. Então você tem que o AX é igual a 150 vezes calculadora. O AX não dá 180, não? Hã? O AX? Você vai até lá embaixo, não vai? O AX? Não, o 165 aí que o professor colocou, ele não dá 180? 165 mais 15 graus dá quanto? Tá, tudo bem, mas a conta não faz com 180? Não. A conta faz com 165. Porque você tem que pegar esse ângulo aqui, ó. Até o começo lá do 15. Você tem que pegar esse ângulo aqui, ó. Ele está te dando 15 graus partindo desse de 180, ó. 180. Então, o ângulo que você sempre pega, Eu tenho que descontar de baixo para cima. é mais fácil, né? É mais fácil você descontar de baixo para cima. Olha só, o ângulo você pega daqui, ó, Sim. até aqui onde ele está apontando, ó. Você pega daqui para lá, ó. Ah, tá. Não, Entendeu? eu entendi, mas é que eu tô pensando no outro que a gente acabou de fazer, parece que foi até lá embaixo, que deu uns 210 lá. Então, mas aqui, ó, aqui é diferente. Vamos voltar lá. Eu entendi agora o que você quer dizer. Aqui, ó, que tá uma bagunça, você pode ver que passou de 180. Passou. Passou do 180, então eu somei com 180. Entendi. Porque ele tá dizendo assim, ó. Não é que eu somei com 180, ele tá partindo dessa vertical. Vou fazer aqui nesse canto aqui, ó. Nesse caso aqui, ele fez isso, ó. Ele te deu um ângulo aqui, assim, ó. E ele referenciou aqui, ó. Eu preciso de um ângulo referenciado aqui, ó. Não, entendi agora. Entendeu? Eu preciso de um ângulo referenciado aqui, ó. O que eu fiz? Eu somei 90, eu somei esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui é 90 graus, com mais 120, ficou 120 mais 90, 210 graus. Sempre que você vai fazer, sempre, nunca esqueça disso, sempre você parte do 0 grau. Então, aqui, ó, quando ele está te dando aqui, ó, nós estamos parados nesse. Quando ele está te dando esses 15 graus aí, ele está te dando uma pegadinha. Entendeu? Então nós estamos fazendo o quê? Ó, eu estou vendo que a barra, essa barra azul que está mostrando o X aqui, ó, ela tem 180 graus, não tem? Ela não tem 180 graus? Sim, tem 180. Então eu tirei os 15. 180 menos 15, 165. Agora tem um detalhe, ó. Vamos pegar uma coisa aqui e vamos te mostrar um fato, quer ver? Ó? Quando eu pego e vou fazer cosseno de 115 graus, deu menos, ó, anota bem isso aqui, ó, já vou anotar ele aqui, ó. O cosseno de 165 graus deu menos 0,422. O próximo número é 6. Então eu posso arredondar em vez de 22, colocar 23. Deu menos 423. Beleza? Beleza?
Então, ó, o cosseno de 165 graus deu menos 0,423. Como é que você faria? Aí é que tá. Eu acho mais difícil isso. Mas se vocês acharem mais fácil, vocês é que sabem. Eu poderia fazer também, se eu quisesse, cosseno de menos 15 graus. Não poderia fazer. Não poderia fazer, não, cara. Quer ver, ó? Cosseno de menos 15 graus, menos. Não daria. Não daria o cosseno de menos 15 graus. Não daria. Tem que ser 165 mesmo, a diferença de 180. E você tem que ter um golpe de vista para imaginar o seguinte, ó. Você tem que ter um golpe de vista para imaginar o seguinte. Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Dá sim. Deu quanto? Deu 0,96. Então, mas 0,96 não é menos 423. Mas não dá 423, dá ponto 96. É, se você fizer. Cosseno de 165 dá a mesma coisa. Cosseno de quanto? De 165 dá 0,96. Deixa eu ver aqui, peraí, calma lá. Deixa eu ver aqui que a minha calculadora então tá ruim, cara, porque ela tá me dando uns números diferentes aqui, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí, só um minutinho, deixa eu entrar nessa calculadora de novo. Cosseno de 165 graus. Ah, tá certo, 0,65966, né? Quer ver, ó? 0,96. Isso, 0,96. Eu vou riscar isso aqui. O seno dá 0,25. Isso, então, ó, que o AX vai ser igual ao A, que é 150, vezes o cosseno de 165, que dá 0,96. Se fizer o negativo, menos 15 também. Se fizer o menos 15, dá 0,96 também. Tá certo. Não, é isso aí. É isso aí, tá certo. Ó. Então você pode escolher. Só que você não pode esquecer. Não pode esquecer. Se o ângulo seu tiver no segundo quadrante aqui, ó, desse lado em vez de desse lado, se você colocar 15 graus positivo, é como se ele estivesse desse lado, ó, 15 graus positivo. Uhum. Você tem que colocar menos 15 aqui. Por quê? Porque ele está desse lado aqui, ó. Entendi. Desse lado aqui, ó. Não pode esquecer de jeito nenhum isso. É que se esquecer isso, erra. Por isso que é muito mais fácil projetar na cabeça que, na realidade, você precisa desse ângulo aqui, ó. Baseado em quem? Nesse zero aqui, ó. Que aqui, ó, essa linha horizontal que eu repliquei aqui, ela é 0 grau, né, ó. Ela é o x 0 grau. Então você sempre vai partir dela. Você não parte de outro ponto, você parte dela. Ah, do zero teria quanto? É um sistema absoluto. Quando você pega os 15 graus aqui, ó, você está pegando um sistema relativo, né? Ó. Por quê? Porque ele está te dando 15 graus em função dessa perninha aqui do outro lado aqui. Então, se você referenciar outra coisa que não seja aqui o zero, você vai ter uma coisa relativa. Agora, se você referenciar o zero, você vai ter uma coisa absoluta. Então fica muito mais fácil, no meu ponto de vista, sendo absoluto. E aqui, ó, o valor é negativo. Ó. Ok? Beleza? Beleza. Beleza, né? Bom, o AY é igual a 150 vezes o seno de 165. Então você tem que o seno de 165, seno 165, dá 0,2588. 0,2588. Se a gente pegar só duas casas aqui, a gente vai ter 0,26, porque depois o 88 vai arredondar esse 5 para cima. E é positivo, ele é positivo. Esse aqui é negativo. Ok?
Bom, se a gente fosse fazer, então, o AX é igual, o AY é igual. Vamos fazer essa conta. Então, você tem vezes 150 igual 38,82. Esse de baixo aqui, o AY, 32, 38 e 82. E o de cima? Então, você tem 150 vezes menos 0,96 igual menos 144. Menos 144. Agora, nós vamos pegar esse cara aqui, ó, que eu chamei de B. Nós fizemos o A. Vamos pegar o B. O B eu vou fazer nesse canto aqui, ó. O BX é igual a B vezes cosseno. Agora, quantos graus aqui, ó? Agora tem que prestar atenção nisso, ó. Aqui, ó, ele está te fazendo assim, ó. Ele está te dando um ângulo aqui, ó, 60 graus aqui, ó. 60 graus. É isso que confunde, ó. Se eu referenciar com o zero, 30 graus. Esse daí vai ser 30 graus, não é isso? Isso aí, meu jovem. Muito bem. Então, esse ângulo aqui, referenciado no zero, que é o nosso x aqui, ó, ele é 30 graus. Então, aqui, ó, cosseno de 30 graus. E o BY é igual a B, que multiplica seno de 30 graus. Então, nós temos que o BX e o BY é igual. Então, vamos lá. De novo, vamos ver a calculadora aqui. Nós temos que o B, ele é 200. 200 vezes, abrir parênteses aqui, cosseno de 30 graus. Vamos fechar esse e esse aqui. Igual. O meu BX deu 173,2. Esse é o meu BX. Agora vamos para o BY. 200 vezes, abrir um parênteses aqui para colocar um seno de 30 graus, fecha o parênteses do 30 graus e fecha o parênteses do seno. É igual. O seno de 30 graus é meio, vezes 200 vai dar 100. Então, meu BY aqui, ó, deu 100. 100 kN, né? Tudo aqui, ó, 100 kN. Aqui, 170 kN. Aqui também, ó, 144 kN. E esse aqui, kN. Agora falta esse C aqui. Bom, o C, vamos fazer o C nesse cantinho aqui, ó. O C tá assim, ó, para baixo. Então, em relação a esse zero aqui, ele seria 90, 180, 270 graus. Ou então você usa aqui, ó, 270 graus. Ou então você usa daqui para cá, menos 90 graus. Daqui para cá, menos 90 graus. Ok? Tanto faz usar menos 90 como usar 270 graus. Eu prefiro usar sempre partindo do zero, porque é certeza que você não vai errar. Certeza absoluta que você não vai errar. Muito bem, então nós temos que o CX é igual a C cosseno de 270. E o CY é igual ao C seno de 270. Aqui nós temos uma surpresa que é bem gostosa, porque é assim, ó.
270 graus, cosseno de 270 graus, ele é zero. Então, você sabe que quando você tem uma seta apontando para baixo, ele não projeta nada, ele projeta um ponto aqui e o valor do cosseno é zero. Então, aqui em CX, como o cosseno é zero, o CX é zero. E o CY é igual, vamos fazer a conta. O CY, por sua vez, o seno de 270 graus é menos 1. É menos 1. Então significa que o C, que é 100, vezes menos 1, vai dar menos 100. Vai dar menos 100. Menos 100 kN. Ok? Então, se a gente fosse fazer o somatório disso aqui, você teria a resultante em x vai ser igual a AX mais BX mais CX. A resultante em x vai ser igual a AX menos 144. O BX mais BX 173,2 mais zero. Então a resultante em x vai dar 173,2 positivo, 144 negativo. Vai dar 29,2. 29,2 kN. Bom, a resultante em Y vai ser igual a AY mais BY mais CY. Então você tem que a resultante em Y é igual a Y 38,82 mais BY 100, CY menos 100. Aqui ficou fácil, ó. Esse cara corta com esse cara, sobrou 38,82. Beleza? Então nós temos que o RY é igual a 38,82. Ora, e o R? O R ao quadrado é igual a Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Tudo isso aqui é vetor, tá? Tudo isso aqui é vetorzinho, ó. Tudo isso aqui é vetor. Eu não marquei os vetores em cima, mas todos eles são vetores. Então, tá. Então, ó, o R vai ser igual a raiz de Rx 29,2 ao quadrado mais 38,8 ao quadrado. O R, por sua vez, vai ser igual. Vamos fazer a conta. Vamos lá. Então nós temos 29,2 vezes 29,2, que é 800. Vamos jogar mais uma fase aqui para você não perder. 852,64 mais, vamos lá, 38,82 vezes 38,82. Vai dar 1506 aqui, ó.
Bom, ali, deixa eu voltar aqui, 1506. Que bagunça. A soma dá 2,358. Então, deixa eu fazer a soma aqui, ó. Igual. Mais 1000, mais 852,64, né? A soma dá 2.359,63. É isso que você falou? É, 58 deu meu aqui, mas é regulamento de casa aí. Então. Aí, Quanto deu aí, Oswaldo? 2,358,08. Ô, louco. Nossa, deu 2.400. Então, pô, faz aí 29,2 ao quadrado e 38,8 ao quadrado. ixi, minha nossa. Cortei tudo. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, peraí. 1.358,08. Isso, Ah, então beleza, tá certo. 1358,08. 0,8. Então, deixa eu só anotar aqui. Peraí. Eu vou fazer pelo que vocês acharam, tá? Não pelo que eu achei. Deixa eu pegar uma. Pode botar a fé. Hã? Pode botar a fé. Vamos pegar o que vocês colocaram aí. Peraí, deixa eu só pegar uma caneta aqui, que aqui tá meio complicado o negócio. Aqui tá meio complicado, bicho. Tem um intervalinho ou não, senhor? Hã? Tem um intervalinho ou não? Agora é 5 para as 9. Vamos fazer um intervalinho, porque eu vou usar o intervalinho para descobrir como é que eu faço para voltar ao que eu tinha anotado, ou eu vou anotar tudo de novo, enquanto tem um intervalo, e aí a gente volta e termina essa aula. Beleza? Vamos voltar às 9h15, pode ser? Fechou. Pode. Beleza, fechou. Então deixa eu só ver como é que eu faço aqui. Eu vou. Professor, vê se não esquece de parar de gravar aí, senão vai ficar gravando. Ah, tá. Beleza? Tá, beleza. Deixa eu encerrar esse. Beleza aí, turma? Estão me ouvindo?
Beleza? Tranquilo? Então, como prometi, né, enquanto vocês foram lá no intervalo, eu refiz aqui o cálculo que a gente tinha feito. Talvez esteja um pouquinho diferente em alguns pontos aqui. E se eu não comi bola, então nós temos aqui o valor RX, que é 29,2, está certo isso? E o valor RY, que é 239. Está certo isso, de acordo com a gente tinha feito? RY deu 38,20. Deu 38,20 por quê? Deixa eu pensar aqui, peraí. É, porque o Y é para baixo, tá certo. Esse valor aqui, deixa eu dar um ESC aqui, É menos 100 lá, né? é menos 100. Menos 100 deu 38, mas aqui como eu tô com um número É arredondou, né? Beleza. arredondado, então tá. Beleza. Então, vocês estão vendo aí minha tela, né? Estão vendo a tela aí, né? Sim. E tá corrigido agora, né? Arredonda Bom, para baixo, senhor. 38, que deu 38,2. opa. Pode ser. Eu vou arredondar para baixo aqui para ficar igual ao de vocês. Vou colocar um sinal de aproximado, aproximadamente 38. Muito bem. Então, dando continuidade aqui, como que a gente faz então para achar o R, né? Porque você tem uma resultante R, né? Que tem um determinado valor devido à soma desses vetores aqui. Você viu que eu desenhei o vetor AX, o vetor AY, o BY, o BX, e o C não precisa porque ele está em cima do eixo, né? Bom, voltando então aqui, deixa eu ver se a gente consegue escrever com isso. Bom, se a gente voltar aqui então agora, você tem que o R é igual a raiz do Rx ao quadrado mais o Ry ao quadrado. É o R que está ao quadrado, não é o x, tá? Então a gente teria isso aqui, raiz de 29,2 ao quadrado mais 38 ao quadrado. E fazendo essa conta, para a gente achar o R, deixa eu fazer de novo aqui. A gente tem 29,2 quadrado, que vai dar 852,69. Deixa eu fazer diferente isso aqui. Eu já puxar a raiz direto. Raiz de, abre parênteses, 29,2 ao quadrado mais 39 ao quadrado. Fecha. Igual. Deu quanto no final? 1.550? Quanto tinha dado de vocês? Deu 852 mais 1.505,44. Peraí. Aí deu uma raiz de 2.358,08. É isso aí, vamos lá. 29,2 ao quadrado. Mas que porcaria, gente. Vamos lá. 29,2 0,2
ao quadrado, fecha parênteses, mais 38 ao quadrado, fecha parênteses, igual. De 9,2. Tá, então aqui, ó, então você vai ter aqui R igual. Primeiro valor lá dá 852,64 mais 38 vezes 38. Quando eu arredondei para 38, aqui deu menor, entendeu? Deu 1444. Mais 852,64. Então você vai ter que R dois 296,64. Beleza. Então, tirando a raiz disso aí, 2,296,64. Então, R, que é a resultante final, é igual a 47,92 kN. Beleza? Deu mais ou menos isso aí, o de vocês? Quanto deu aí? Beleza, senhor. 47,92. Beleza. Deu um pouquinho a mais porque as casas que eu usei. 48,56, né, Zé? Isso aí. Beleza. Não, beleza, mas é esse monte de cálculo que tem que fazer aí para achar o AX, o AY, o BX, BY, nesse caso aí, né? E o CX, CY, aí soma tudo e acha o R no final. Com trigonometria, que é um Pitágoras aqui, né? Esse é um Pitágoras, R quadrado igual a RX quadrado mais RY quadrado. Aí, para tirar o quadrado disso, ele joga a raiz desse lado aqui, tá feito. Bom, então, continuando, nós temos aqui que o vetor posição, ele é definido, né, por esse valor aqui embaixo, né, ó, V é igual, ele colocou o vetor V igual a VXI mais VYJ, como indicação do ponto V no espaço. As coordenadas desse ponto são V, né, VX, VY, e, deixa eu ocultar isso aqui, observe que os vetores levam o ponto V. Tá vendo? Eu tenho um pontinho aqui, ó. Mas isso é menos importante nesse momento. Bom, conclusão. Os vetores são mais complexos né? O cálculo dele é mais complexo do que cálculo com escalar, ou seja, escalar você define de maneira simples, mas são necessários para expressar força. Existem várias formas de representar, podem expressar posições do espaço, e depois nós vamos tratar isso aqui, né? O equilíbrio de ponto material, aplicando vetores na engenharia. Esse equilíbrio de ponto vai buscar o equilíbrio e as primeiras noções para algo parar em pé, que é o que a gente está definindo aí.
Então, basicamente, turma, vou manter. Basicamente, a nossa visão é isso aqui, ó. Eu não fiz, eu não fiz esse exercício aqui, ó. Esse aqui vocês podem se divertir com ele. Depois a gente faz para ver se deu certo. Se quiser, eu posso fazer durante a semana, jogar lá no grupo para a Karen mandar para vocês. Mas tente fazer o exercício para ver se dá certo, né? Para ver se vocês estão raciocinando. E isso aqui é base para a gente discutir mecânica geral, uma coisa mais ampla, né? Que equilíbrio que ele está falando lá no final. Beleza? Beleza. Beleza. Tranquilo. Então, nós podemos finalizar por aqui mesmo, turma? Ou vocês querem ir mais fundo? Senão a gente faz outro exercício aqui. Tá bom por hoje. Tá bom Tá por bom, hoje? você vai explodir a cabeça. Tá bom por hoje? Tá bom, pô. Beleza, então. Então fizemos uma breve revisão aí. E eu agradeço a presença de todos vocês aí.